O velho pajé Yaru sentou-se diante da fogueira, rodeado pelos mais jovens de sua aldeia. Sua voz era rouca, mas cheia de sabedoria. Ele começou a entoar um canto ancestral, um hino de seu povo que existia há séculos. Mas naquela noite, percebeu algo diferente. Os mais jovens não conseguiam responder ao seu cântico. Eles não sabiam as palavras. Seu coração apertou. O que aconteceria quando ele se fosse? Quem cantaria as histórias da sua gente? Essa não é apenas a história de Yaru. É a realidade de centenas de povos indígenas no Brasil e no mundo. Línguas desaparecem, costumes se perdem, a cultura é apagada aos poucos, sem que muitos sequer percebam. Mas por quê? O que levou esses povos a essa situação? Neste vídeo, vamos explorar as histórias de resistência e resiliência dos povos indígenas na preservação de sua cultura e língua. O que podemos aprender com eles? O que está sendo feito para salvaguardar esse patrimônio? Prepare-se para uma jornada que conecta passado, presente e futuro e que nos faz repensar nossa relação com a diversidade cultural do Brasil. A cultura e a língua dos povos indígenas do Brasil têm suas origens em tradições milenares. Antes da chegada dos europeus em 1500, estima-se que mais de 1.200 línguas fossem faladas em todo o território. Cada língua carregava consigo um universo único de saberes, histórias e formas de interação com o mundo. Com a chegada dos colonizadores portugueses, a realidade dos povos indígenas mudou drasticamente. A imposição da língua portuguesa, o catecismo religioso e o extermínio de comunidades inteiras fizeram com que muitas culturas e línguas fossem perdidas. Línguas indígenas passaram a ser vistas como primitivas e desvalorizadas. Um exemplo é a extinção de diversas línguas tupi-guarani, que, embora uma das famílias linguísticas mais ricas, perdeu grande parte de sua diversidade com o passar dos séculos. Mesmo em face da opressão, as comunidades indígenas resistiram ao apagamento cultural. Líderes e sábios das aldeias continuaram a transmitir suas línguas e saberes oralmente, passando o legado de geração em geração. A oralidade se tornou a base da preservação cultural, carregando histórias, mitos e tradições que mantêm vivas as identidades indígenas. A partir da segunda metade do século XX, com o crescimento dos movimentos sociais e das organizações indígenas, iniciou-se uma maior valorização das culturas originárias. Agora pense, o que significa perder uma língua? É só perder palavras ou perder toda uma visão de mundo? Ótimo! Agora vamos mergulhar no contexto histórico para entender como e por que tantas culturas indígenas foram ameaçadas ao longo do tempo. Antes da chegada dos europeus, estima-se que o Brasil fosse lar de mais de 1.000 povos indígenas, cada um com sua própria cultura, língua e modo de ver o mundo. Mas tudo mudou em 1500, quando os portugueses pisaram em solo brasileiro. Para eles, os indígenas não eram povos com culturas complexas e ricas, eram obstáculos para o avanço da colonização. Os primeiros missionários começaram a impor o português, forçando os indígenas a abandonarem seus idiomas nativos. Religiões, rituais e costumes foram considerados selvagens e proibidos. Aldeias inteiras foram destruídas e, com elas, suas histórias e conhecimentos. Com a independência do Brasil em 1822, muitos acreditaram que os povos indígenas finalmente seriam respeitados. Mas o que aconteceu foi o contrário. O governo passou a tratar os indígenas como um problema que precisava ser resolvido. Políticas oficiais incentivavam a assimilação forçada, onde os indígenas eram ensinados a falar português e a se comportar como os brasileiros. Muitas crianças eram tiradas de suas famílias e enviadas para internatos onde sua cultura era apagada. A pergunta que fica: o que acontece com o povo quando ele é forçado a esquecer quem é? No século XX, o avanço das cidades, estradas e fazendas acelerou a destruição de comunidades indígenas. Com isso, muitas línguas foram desaparecendo. Hoje, das mais de 1.000 línguas indígenas que existiam no Brasil, restam apenas cerca de 160, e muitas delas estão em risco de extinção. Agora reflita, como seria sua vida se de um dia para o outro ninguém mais falasse a sua língua? Como você passaria suas memórias, suas tradições, seus sentimentos? Apesar de séculos de tentativas de apagamento, muitos povos indígenas nunca deixaram suas línguas e tradições morrerem. Pelo contrário, eles lutaram com tudo o que tinham para mantê-las vivas. Os Guarani, por exemplo, preservaram sua língua mesmo com a forte presença do português. Hoje, mais de 50.000 pessoas falam Guarani no Brasil.
eles ensinam os mais jovens, criam materiais educativos e resistem à pressão do mundo exterior. Outro caso emblemático é o dos Yanomami, que apesar do contato com o não indígena, mantiveram sua forma de falar, seus rituais e sua relação com a floresta. Seu líder, Davi Kopenawa, viajou o mundo denunciando ameaças à cultura de seu povo e mostrando que a língua é mais do que palavras, é a alma de um povo. As mulheres indígenas têm um papel fundamental nessa resistência. São elas que ensinam as crianças, contam histórias e transmitem conhecimentos ancestrais. Em muitas aldeias, quando uma língua está desaparecendo, são as mulheres que tomam a frente e criam projetos para revitalizá-la. Um exemplo disso são as professoras indígenas, que hoje dão aulas em suas próprias línguas, criando materiais didáticos e desenvolvendo escolas bilíngues. Em Roraima, mulheres do povo Wapixana criaram um dicionário da sua língua para evitar que ela desapareça. É a primeira vez na história que sua escrita está sendo registrada. Agora pense, quem mantém viva a sua própria cultura? Você conhece histórias, músicas ou tradições que foram passadas pela sua família? Como seria perder isso? Atualmente, cerca de 160 línguas indígenas ainda são faladas no Brasil, mas muitas delas estão em risco. Estima-se que, se nada for feito, metade dessas línguas pode desaparecer nos próximos 50 anos. Isso não significa apenas a perda de palavras, mas de toda uma visão de mundo, histórias e conhecimentos ancestrais. Mas por que isso está acontecendo? Falta de reconhecimento e apoio. Muitas comunidades não têm materiais em suas línguas, como livros, escolas ou documentos oficiais. Pressão para falar apenas português. O contato com o mundo externo e o preconceito fazem com que muitos indígenas sintam vergonha de falar sua língua nativa. Destruição de territórios. Sem suas terras, muitos povos acabam se dispersando e perdendo seus costumes e idiomas. Agora reflita. Se a língua é uma identidade, o que acontece quando um povo perde sua voz? Mesmo com todas as dificuldades, os povos indígenas seguem resistindo. Hoje há projetos em várias partes do Brasil para revitalizar as línguas indígenas e valorizar a cultura dos povos originários. Escolas indígenas bilíngues. Muitas aldeias estão criando escolas onde as crianças aprendem tanto português quanto sua língua materna, garantindo que os mais jovens mantenham o idioma vivo. Tecnologia como aliada. Alguns povos estão usando aplicativos e dicionários digitais para ensinar suas línguas às novas gerações. O povo Kaingang, por exemplo, criou um app para ensinar seu idioma aos mais jovens. Representatividade na política e na mídia. Cada vez mais, indígenas estão ocupando espaços na sociedade, mostrando ao Brasil e ao mundo que suas línguas e culturas são valiosas. Agora pense, o que podemos fazer para apoiar essa resistência? Como cada um de nós pode ajudar a manter vivas essas culturas? A noite caiu sobre a aldeia de Yaru. Ele olhou para o céu e viu as mesmas estrelas que seus ancestrais contemplaram séculos atrás. Eles tinham passado suas histórias, suas lendas, suas palavras, mas agora, tudo isso estava ameaçado. Ele sabia que não poderia deixar sua língua morrer. Então, naquela mesma noite, reuniu os jovens ao redor da fogueira e começou de novo. Vou contar uma história antiga, mas desta vez quero que vocês a repitam comigo. A preservação da cultura e da língua indígena não é apenas responsabilidade dos povos indígenas, é responsabilidade de todos nós. Cada vez que uma língua desaparece, o mundo perde uma forma única de enxergar a vida. A pergunta que fica é: vamos ser cúmplices desse apagamento ou aliados dessa resistência? Podemos começar de forma simples. Apoiar escolas bilíngues e projetos indígenas, divulgar a cultura e a história dos povos originários, combater o preconceito e valorizar a diversidade. Porque preservar uma língua não é apenas salvar palavras, é salvar um povo. E então, você vai ajudar a manter essas vozes vivas?